Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. ACIRP, Valorize o Perto, Valorize o Próximo. Muscake, venha reconhecer a unidade Itatiaia. Sicredi, gente que coopera cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo, recebendo hoje o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, e eu, de antemão, quero dizer que esse espaço desse programa está aberto a qualquer candidato, mas, gentilmente, muito obrigado, ministro, por falar com a gente aqui da região. E eu queria falar com o senhor inicialmente, uma coisa que me incomoda desde criança, é obra inacabada. É uma coisa que me incomoda desde criança. A gente saía aí pela rodovia Anguera, via viaduto que não acabava, via asfalto que não concluía. E o senhor, quando pegou o Ministério da Infraestrutura, o senhor que é engenheiro de formação, né? O senhor, quando pegou o Ministério da Infraestrutura, quietinho, sem gritaria, sem barulho, acho que o senhor olhou para esse lado que me incomoda em termos de Brasil. É isso aí. Na verdade, foi uma determinação do presidente Bolsonaro. O mesmo incômodo que você sentia, o presidente Bolsonaro sentia. E ele disse, olha, antes de começar uma obra, termine as obras que estão inacabadas. E, de fato, uma obra inacabada não gera nenhum tipo de retorno para o cidadão, não gera taxa de retorno social. O cidadão não percebe por que está pagando imposto. Então era necessário acabar as obras, principalmente quando falta dinheiro, quando o dinheiro é pouco. Se o dinheiro é pouco, vamos utilizar esse dinheiro da melhor forma possível. Mas, ministro, vamos falar só para o telespectador, a Ferrovia Norte-Sul vai de onde a onde e quantos quilômetros? Pois é, do Porto de Itaqui até o Porto de Santos. Está aqui no Maranhão. Está aqui no Maranhão, até Santos, em São Paulo. No final das contas, são mais de 3.000 quilômetros de ferrovia e a gente pegou os últimos 1.537 quilômetros para concluir. E chegamos ao final. Então, uma jornada que começou lá em 1987 foi concluída agora na gestão do presidente Bolsonaro. Assim como a BR-163 no Pará foi concluída até Miritituba depois de 47 anos de obras. Só para não perder o raciocínio da Ferrovia Norte-Sul, quando foi que começou? O senhor lembra quando começou? 87. Quer dizer, então é importante a gente dizer isso. Começaram a obra de uma ferrovia em 1987 e dane-se, passou na mão de Deus e o mundo. Exatamente. Um trecho importantíssimo e o senhor foi lá e concluiu esse trecho. E observe que nesse período, quantos escândalos de corrupção, quanto dinheiro foi desviado da Ferrovia Norte-Sul nos governos do PT, isso gerou operação policial, né? Isso gerou prisões, isso gerou delação premiada. No final das contas, nós encaramos isso com seriedade e concluímos a obra, né? Chegamos ao final, hoje os trens estão passando por lá, o que é um grande benefício. A gente aumenta a oferta ferroviária e está diminuindo o preço do frete. Sim, e vou citar uma outra obra, porque é de conhecimento público, mas eu quero que o senhor cite algumas outras. Mas a transposição do Rio São Francisco, isso é importantíssimo. A transposição do Rio São Francisco, 3.000 quilômetros de canal no total no Nordeste foram feitos, né? A gente pegou a obra, 16% só do canal tinha funcionalidade. Hoje a água está chegando em Salgueiro, em Pernambuco, está chegando em Jati, no Ceará, está enchendo a barragem de Oiticica, no Rio Grande do Norte, que é uma barragem da década de 50 e que agora está vendo água depois de tanto tempo. Levar a água para o Nordeste é levar prosperidade. Então, quando você faz a regularização fundiária, você entregou título de terra, você levou água, ou seja, você deu para aquele assentado que agora é um produtor o título, e o título significa crédito, e você está levando água, você está dando prosperidade, você está dando esperança. Nós tivemos hipoteticamente, houve aquele famoso jantar de Paris, né? Os guardanapos de Paris, super famosos, que ficaram aí pelo mundo,
comemorando a conquista não só da Copa do Mundo, para sediar a Copa do Mundo de 2014, como os Jogos Olímpicos de 2016. Esses dois eventos ficaram marcados notoriamente porque todo mundo foi contra sediar esses eventos em função do gasto que o governo federal iria ter que desperdiçar. E isso foi prometido não só uma série de obras, como também um legado. Nenhum e nem outro. Eu gostaria que o senhor falasse das obras e eu posso até falar do legado. Observe que era desnecessário naquele momento para o Brasil, a gente tinha outras prioridades e no final, o que nós tivemos? Uma infinidade de obras inacabadas. O VLT de Cuiabá, as obras de mobilidade de São Paulo. Cadê os monotrilhos? O Rio de Janeiro e por aí vai. Belo Horizonte. Então nós tivemos aí uma série de insucessos. Esses insucessos estão muito conectados à corrupção. Então a corrupção afastou recursos dessas obras, elas ficaram inconcluídas e no final das contas, olha o prejuízo para o cidadão. Uma obra inconclusa é um transtorno, principalmente quando essa obra está no perímetro urbano. Então a gente prejudica a mobilidade e fora que com o passar do tempo você tem o retrabalho, ou seja, você perde aquilo que você fez, como aconteceu na transposição de São Francisco. Parte daquilo que estava feito foi perdido, teve que ser refeito em função do tempo decorrido com a obra paralisada. Então nós temos aí uma série de obras nessa natureza, que no final das contas representa o desperdício com dinheiro público e foi isso que o governo Bolsonaro tentou dar um outro destino. Olha, vamos acabar a obra, vamos concluir a obra, vamos ter isso como obsessão. Então aí se concluiu o Ponte do Abunã, isso quietinho, né? Quietinho. Isso quieto. Ponte de Santa Filomena, Ferrovia Norte-Sul, transposição do São Francisco, duplicação da BR-116 no Rio Grande do Sul, e por aí vai, uma série de obras que estavam inacabadas há tanto tempo, aquelas obras que o cidadão não percebia. Eu posso estar no Ceará, viaduto de Horizonte, travessia urbana de Tianguá, contorno de Frios, Umirim, todas obras concluídas e que ficaram aí inacabadas por anos e anos, sem o cidadão entender o porquê. O VLT de Fortaleza é até triste, né? A gente vê as imagens do que eles programaram, do que eles começaram, e como está com todo o dinheiro já desperdiçado em cima daquele projeto. Exatamente. Então é uma manifestação de desrespeito ao cidadão. É por isso que essa postura do presidente de concluir aquilo que estava inacabado, de realmente focar e dar uma resolutividade para que o cidadão perceba o porquê de fazer aquela obra, perceba o porquê do imposto, onde que o dinheiro está sendo aplicado, é fundamental. Essa transparência, esse respeito com o contribuinte é necessária e isso faz toda a diferença. Então a gente está vendo aí vidas sendo modificadas. Você pega, por exemplo, a BR-163. A gente se acostumou a todo ano ver atoleiros na BR-163. Caminhões que ficavam presos, não conseguiam levar sua safra para os portos do Arco Norte em função da não pavimentação da rodovia. Às vezes os atoleiros levavam 10 dias, geravam filas de 60 quilômetros. Isso acabou, porque a pavimentação da BR-163 é uma realidade. A BR-163 hoje, inclusive, está concessionada já na região norte e o acesso ao porto de Miritituba ficou muito mais fácil. Uma coisa também que salta muito aos olhos, nós tivemos recentemente uma divulgação de um aumento de tarifa de pedágio no estado de São Paulo de um pouco mais de 11%. E o seu ministério, o governo Bolsonaro, priorizou algumas concessões de estradas em que derrubasse o preço do pedágio para o povo, para a população. É uma realidade. É uma realidade. A gente fez tudo diferente do que o governo de São Paulo fez. O governo pegou aqueles contratos da década de 90, que foram feitos quando não se tinha esperança ou não se tinha conhecimento acerca de como se fazia a concessão. Foram os primeiros contratos de concessão da história. A percepção de risco Brasil era outra, então a gente não tinha trilhado uma curva de aprendizado, os contratos eram focados em obras, remuneravam muito, então as taxas de retorno eram muito altas e resolveu prorrogar esses contratos, dar mais anos ainda para esses concessionários. O que nós fizemos foi diferente. A gente resolveu fazer novas licitações para aproveitar todo esse aprendizado, toda essa história de estruturação de contratos, aproveitar o novo momento que está sendo vivido pelo Brasil,
aproveitar toda essa experiência, direcionar o contato para a prestação de serviço e não para a obra. E o que nós conseguimos? Vou dar o exemplo da Dutra. Rodovia Presidente Dutra, uma das mais movimentadas do Brasil, são quase 90 milhões de veículos ano. Pode ter certeza que a pressão para prorrogar o contrato da Dutra foi gigantesca. Mas qual foi a diretriz do presidente? Vamos licitar novamente. Licitamos, trouxemos 15 bilhões de reais de investimentos, são 7,5 bi em São Paulo. Nós teremos lá a quadruplicação do trecho da Dutra no Vale do Paraíba, muita via marginal, acesso a municípios, iluminação de LED a cada... toda a extensão da rodovia, não só nos perímetros urbanos. Nós vamos ter lá o sistema de detecção de incidentes a cada 300 metros, a nova descida da Serra das Araras, a incorporação da Rio Santos no trecho federal que vai até Ubatuba, né, com intervenções importantes, a duplicação até Angra e as adequações de capacidade até Ubatuba. Toda uma intervenção para facilitar o turismo religioso em Aparecida, intervenções de drenagem na chegada em Guarulhos, com via expressa, né, diminuição do tempo de viagem naquela última milha, enfim, com pedágio mais barato. Se nós tivéssemos feito o que São Paulo fez, se a gente fizesse a prorrogação do contrato, o custo do pedágio para um veículo de passeio que sai do Rio de Janeiro em direção a São Paulo ia ser R$ 70. Com a nova licitação, para quem usa o TAG, vai pagar R$ 46 e a gente ainda isentou as motocicletas do pagamento de tarifa. Então, trouxemos 15 bilhões de investimento, reduzimos tarifa de uma forma expressiva. Eu vou chamar um intervalo rapidinho, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já! Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Em vez de ficar sonhando com dinheiro, pense em mim, poupe em mim, guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade. A felicidade é poupar no Sicredi. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios com destino à felicidade. Diálogo, apoio, Valorap, Acirp, Muscake e Sicredi. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo o ministro Tarcísio Gomes de Freitas e pré-candidato ao governo de São Paulo. Ministro, aí vem o presidente Bolsonaro e diz o seguinte, olha, São Paulo, na visão dele, naturalmente, né? São Paulo tem que mudar. São Paulo tem que mudar, houve muita discussão dele com o ex-governador de São Paulo e durante todo o governo federal. E aí ele virou e falou assim, Tarcísio, vem cá, vai lá. E aí, como é que é? Vai lá e o presidente chega... Estava preparado para isso? E aí você vai. Vai? Claro. Se o presidente da República chega para você e diz o seguinte, preciso de você lá e conta comigo e eu vou estar do teu lado, você não tem
o que temer, não tenho o que titubear. Ele falou, Deus está contigo e eu vou estar com você. Então vamos embora. E no final das contas a gente começa a estudar os desafios e ver que aqui é um mundo de oportunidades. O estado mais rico do Brasil, a locomotiva do Brasil, pode andar muito mais rápido. O estado avançou muito, só que pode avançar muito mais. E tem muitas oportunidades que estão adormecidas. E de certa forma agora a gente precisa vir com coisas novas. Não adianta ficar na política velha, não adianta ficar repetindo políticas públicas, programas de governo que já tem 20 anos. Está na hora agora de aproveitar oportunidades que o mundo está oferecendo. Uma delas é a oportunidade da reindustrialização. Então, se você mexer na alavanca da oferta de energia, do custo de energia, na alavanca tributária, ou seja, reduzindo a carga tributária aqui dentro do Estado, sendo um pouco mais agressivo no que diz respeito à guerra fiscal. Se você mexe na alavanca do crédito, principalmente para o micro e para o pequeno empreendedor. Se você mexe na alavanca da infraestrutura, que tem muita oportunidade para fazer infraestrutura em São Paulo, sobretudo ferroviária. E se você mexe na alavanca da formação profissional, uma formação profissional voltada, orientada para o mercado, você vai fazer esse estado aqui andar muito rápido e o estado de São Paulo realmente vai impulsionar o crescimento do resto do Brasil. Uma coisa entre tantas coisas importantes, né, o estado de São Paulo, essa potência, essa pujança, né, que é da nação, né, por exemplo, transporte. Então, a gente falou sobre o legado de Copa do Mundo, que já ficou muita coisa aí para trás, e naturalmente deve ter retomado alguma coisa, concluído outras. Mas transporte, nós temos a hidrovia Tietê, e que em determinado momento ela foi importante, né? É importante, mas que depende de chuva, depende do rio, depende da carga, é limitada a determinados padrões de mercadoria, não é? E muito há que se fazer, inclusive em termos de ferrovia no estado de São Paulo. É isso mesmo. E São Paulo tem um potencial ferroviário enorme. Veja, nós temos mais de 200 cidades de São Paulo que são cortadas por trilhos de trem, que tem uma história junto dos trens, né? Então a gente precisa resgatar essa história. Nós podemos aproveitar esse potencial ferroviário para impulsionar as ferrovias novamente. Então, fazer a duplicação do trecho de Tirapina para Santos, recuperação do ramal de Colômbia, do ramal de Panorama, contorno de Catanduva, contorno de Rio Preto, a segregação da linha de carga que hoje conflita com as linhas da CPTM na chegada da Estação da Luz em São Paulo, fazer a ligação da Malha Sul com Sorocaba, de Sorocaba para Sumaré, fazer o trem de passageiros de Americana para São Paulo, o trem de passageiros de Sorocaba até São José dos Campos. Então tem uma infinidade de oportunidades. Quando você pega a hidrovia do Tietê-Paraná, é uma hidrovia que a gente utiliza 20% do seu potencial. E às vezes por falta de intervenções de sinalização, de dragagem, de balizamento, de derrocamento, como é o derrocamento do Pedral de Nova Vaiandava, que são intervenções simples, são intervenções até baratas. Se você faz o derrocamento do Pedral de Nova Vaiandava, você pereniza, você deixa a hidrovia operacional por mais tempo nas situações de crise hídrica. Porque quando tem a crise hídrica e você tem que reter água para geração de energia, você tem que cuidar da sua poupança hídrica, você tira, no final das contas, capacidade da hidrovia. A hidrovia é quem primeiro sofre, porque não tem calado. Você teve que investir na poupança de água, né? Você teve que economizar água. Se você faz o derrocamento, você mantém um leito navegável, você mantém calado por um período de tempo maior. E é uma intervenção relativamente simples de fazer. Então nós temos tudo para impulsionar a hidrovia do Tietê-Paraná e também para impulsionar o transporte ferroviário no estado de São Paulo. O que é bom a gente deixar claro, né? Veio por diversas vezes, já diversas tentativas, o supertrem supersônico de São Paulo ao Rio de Janeiro, viajar em 15 minutos de São Paulo ao Rio de Janeiro. Não é isso. Um trem compatível, com uma boa velocidade, com uma boa estrutura. Você vai eliminar trânsito de estrada, trânsito de cidade, que é uma tragédia São Paulo hoje, né? O estado, em termos de trânsito com automóvel. Veja, recentemente uma greve de um dia que os motoristas de ônibus fizeram em São Paulo, que causou de congestionamento em São Paulo. Então, um novo macro rodoanel, calma, peraí, tem coisas não tão sonhadoras, não tão visionárias e práticas para se funcionar. Exatamente.
E o que a gente precisa é um pouquinho de direcionamento, um pouquinho de esforço de política pública, essa questão dos trens de passageiros. A gente está falando dos trens de média velocidade, mas um trem de média velocidade vai percorrer os seus percursos numa velocidade aí de 120, 160 km por hora. Para quem sai de Americana em direção a São Paulo, de Campinas em direção a São Paulo, de Sorocaba para São Paulo, São José dos Campos para São Paulo, isso é muito interessante. O que faria uma viagem de São Paulo-Rio de Janeiro em 2 horas e meia. Exatamente. Então, no final das contas, isso descongestiona principalmente aquela chegada nas grandes cidades, a famosa última milha. E ali não adianta, se você botar 6 faixas, 7 faixas, 8 faixas, você vai ter engarrafamento nas horas de pico, nos retornos de feriado. Então o trem é uma grande alternativa, no final das contas, para você atender essa população pendular, essa população que acaba morando numa cidade e trabalhando num grande centro, trabalhando em outra cidade. Então é um transporte muito adequado e você tem a facilidade de já ter as faixas de domínio ferroviárias, de ter superestrutura lançada, de ter muitas vezes já os trilhos ali na região. Ou seja, o que falta é alguma adaptação e modelagem dos contratos, sempre percebendo que num contrato dessa natureza, o que muitas vezes vai botar o empreendimento de pé não é simplesmente a tarifa, mas é também a operação imobiliária associada, é o bom aproveitamento das estações. A estação ferroviária tem que ser um centro de negócio. E quando a gente pensa dessa forma, a gente cria receita e torna esses projetos viáveis. Eu queria falar sobre habitação com o senhor, e que é uma coisa marginal ao transporte, que é marginal à sociedade, né? Uma coisa beira a outra. Nós temos um déficit importantíssimo de habitação, não só no Brasil, mas especificamente no estado de São Paulo, né? Existe alguma coisa, algum projeto, alguma ideia que possa passar com o financiamento da Caixa, possa passar com os municípios, alguma linha, algum raciocínio, alguma coisa que possa amenizar esse processo? Só para citar, tem cidades que nunca tiveram favelas no estado de São Paulo e que estão com 10, 15, 20 favelas. Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é um exemplo. 100. Você tem uma quantidade grande 100. Exatamente. Então, observe que tem sim um planejamento para isso. Nós temos um déficit habitacional bastante grande, que é composto por aquelas famílias que já não suportam mais o aluguel, que o aluguel é insuportável, aquelas famílias que moram em situação de risco e aquelas famílias que realmente, literalmente, estão em situação de rua. Já estão nos acampamentos, nos centros das grandes cidades. Em São Paulo, por exemplo, são praticamente 40 mil pessoas hoje morando no centro da cidade, em acampamentos, dependendo realmente aí da mão estendida do terceiro setor, de ONGs, que no final das contas, de entidades religiosas que acabam prestando auxílio, né, por caridade, levando a sopa no final do dia, levando o alimento, levando o cobertor. Então é uma situação que preocupa bastante. Agora, dá para conduzir um grande programa habitacional? Dá. O que a gente tem que entender, tem que ter sensibilidade, porque as pessoas que estão lá precisam ser acolhidas. É necessário estabelecer uma relação de confiança. Entender que essas pessoas muitas vezes desenvolvem as suas atividades, às vezes vivem da coleta de lixo, nos centros das cidades. E os centros das cidades podem ser preparados para receber essas pessoas. Pegar o centro da cidade de São Paulo. Nós temos lá vários prédios governamentais que podem ser desocupados, que é melhor você alugar laje, ou seja, você alugar espaço, do que você ter o próprio prédio. Isso é mais barato quando você aluga. Segunda coisa, a São Paulo Industrial, por exemplo, nasceu na margem da linha do trem. A São Paulo Industrial morreu na margem da linha do trem. Você saindo do centro da cidade, na direção da Lapa, Barra Funda, Vila Leopoldina, você vai ver uma série de galpões daquela São Paulo Industrial abandonados que podem virar habitação de interesse social, habitação de médio padrão, empreendimentos comerciais, num local onde você já tem estrutura de saneamento, onde você já tem a estrutura de transportes e onde a pessoa desenvolve já as suas atividades. E eu falo sempre em conjunto, habitação de interesse social, habitação de médio padrão e o empreendimento comercial, porque a habitação de médio padrão e o empreendimento comercial ajuda a financiar a habitação de interesse social numa loja de parceria público-privada. Você tem a possibilidade de fazer retrofit de empreendimentos, de edifícios que estão abandonados, de edifícios que estão no poder público. E ali você constrói, então, o espaço para abrigar essas pessoas. Então, você tem condição de, rapidamente, construir muitas moradias e começar a trazer essa pessoa, essas famílias, para essas moradias.
Lembrando que isso só também não basta, você tem que dar uma porta de saída, ou seja, investir na capacitação profissional, no treinamento, para que essas pessoas tenham acesso também ao trabalho, ao emprego, para que elas possam se sustentar nesses imóveis e dali elas possam realmente ter sua vida de volta, ter sua dignidade de volta. Agora, tem muito espaço para programas de habitação de interesse social, tem muito espaço para a gente conduzir um grande programa habitacional no estado de São Paulo. Nós estamos indo no final do programa, eu só queria que o senhor abordasse para a gente que São Paulo também é o estado que, como a União, tem muito estatal. O estado de São Paulo, apesar de algumas privatizações, e existe uma visão de cada pessoa. Qual é a sua visão sobre desestatização? Olha, eu sou muito favorável, muito simpático à desestatização. Entendo que a gente não pode privatizar por privatizar. A privatização tem que levar a um ganho de eficiência, a privatização tem que levar a um investimento, a uma quantidade maior de investimento e a uma melhoria da prestação de serviço com redução de tarifa. A grande questão é que quando a gente estuda as estatais, normalmente a gente consegue aliar todos esses fatores. Privilegiando a livre iniciativa, o capital privado, a gente melhora a governança, a gente consegue trazer mais investimento, a gente melhora a eficiência, a gente consegue reduzir tarifa. Isso está sendo uma realidade, por exemplo, nas privatizações dos portos que nós estamos fazendo. Acabamos de privatizar a Eletrobras. Na privatização de Eletrobras, além do valor de venda, os 33,7 bi, nós vamos ter 32 bilhões que vão ser aportados na conta de desenvolvimento energético para baixar a tarifa. Fora a recuperação de capacidade de investimento da Eletrobras, que vinha investindo 1,5 bi ano, vai passar a investir 13, 15 bi ano. Então, é muito interessante a gente olhar realmente a privatização. E quando a gente olha o orçamento do Estado, a gente vai ver uma compressão aí na próxima década e meia. Então é necessário também criar caixa para que a gente possa fazer investimentos no social. Então entendo que o melhor caminho para você melhorar a vida das pessoas e investir no social é diminuindo o tamanho do Estado. Bom, nós chegamos ao final do programa. Lamento, eu tinha tanta coisa para falar com o ministro, pré-candidato ao governo. Eu queria, a gente não dá para cumprimentar todo mundo, mandar abraço para todo mundo, mas eu queria mandar um abraço para a dona Maria José Sarzi, que através do Marco de Assis, que é o assessor de imprensa da USP, do HC, da Faculdade de Medicina, disse que não perde um programa, então vou mandar um abraço para ela e, ao mesmo tempo, agradecer o pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Muito obrigado pela sua gentileza. Esperamos poder contar com o senhor novamente aí em breve, sempre que tiver alguma coisa para a gente levar para o nosso telespectador. Com certeza, conte conosco. Obrigado por esse espaço, por essa deferência. Né? Sem dúvida nenhuma, uma grande oportunidade para a gente discutir, fazer um balanço do nosso país e também discutir o futuro do nosso Estado de São Paulo. Pessoal, semana que vem estamos de volta. Até lá! Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. A CIRP, Valorize o Perto, Valorize o Próximo. Muscake, venha reconhecer a unidade Itatiaia. Sicredi, gente que coopera cresce.